25 de agosto de 2020, terça-feira, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos de um problema que certamente aflige a maioria dos condôminos que tem uma unidade habitacional maior que as demais nos condomínios, a forma de rateio das despesas. E para falar deste tema instigante, que gera muita inquietação, sobretudo, né, doutor Anderson Hall, quem eu já cumprimento, aqueles que têm unidades imobiliárias com dimensões maiores. Para falar deste tema, então, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o doutor Anderson Hall, ele que é diretor da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás, e por link, meu amigo e também presidente de Comissão de Direito Condominial, doutor Cristiano de Souza Oliveira. Ele que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, subseção de Santo André. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Não tenho dúvidas que este tema lhe é muito interessante, e se lhe é interessante também será a outras pessoas. Então você que nos assiste pelo YouTube, peço a gentileza, compartilhe esse link, já deixe desde já o seu like e, claro, convide a todos para assistir o programa de hoje. E você que nos assiste pela TV Capital, sempre muito agradecido pelo seu prestígio, pela sua audiência. Doutor Anderson Hall, te cumprimentei de forma muito breve, logo no início, mas gostaria de mais uma vez agradecer pela sua aceitação ao nosso convite, por ter aceitado, como sempre o fez, e dizer que para nós é motivo de muito orgulho tê-lo mais uma vez em nosso programa. Ricardo, boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma satisfação poder estar participando do programa Momento Jurídico. Agradecer a toda a equipe do Condominial News, nossos telespectadores, uma boa noite. Doutor Cristiano de Souza, obrigado também por aceitar nosso convite. Posso lhe dizer desde já que fico envaidecido em tê-lo no nosso programa pela primeira vez, que certamente será a primeira de muitas. Muito boa noite, doutor Cristiano. Boa noite, Caio. Boa noite, Anderson. Permita que chame os colegas de você. É um costume que eu tenho aqui de informalidade. E muito obrigado, eu que agradeço esse convite, que muito me honra. Esteja extremamente à vontade, viu, doutor Cristiano? Eu estou adquirindo esse hábito aqui no programa de falar doutor, colega. Às vezes a gente recebe algumas pessoas que a gente não tem a mesma liberdade, a mesma abertura que eu tenho com vocês e acabei adotando essa prática. Mas esteja à vontade, é você mesmo e, mais uma vez, minha gratidão. Então, Raul, para poder começar o programa de hoje, a pergunta que a gente pelo menos eu entendo que deva ser a motivo de questionamentos e de inquietação para alguns é saber qual é a forma de rateio ou quais são as formas possíveis de rateio. A gente sabe que no Código Civil restou previsto, né, que a cobrança ou a forma de rateio das despesas condominiais será via de regra por fração ideal, salvo se dispor diferente a convenção de condomínio, não é isso? Então, como que seria, de forma bem breve, a fração ideal, que é um modelo mais adotado, entendo que seja o modelo mais comumente adotado, e também a de capital investido. Esse modelo de capital investido, bem na verdade, eu nunca vi na prática. É um modelo português, mas é importante para que quem esteja nos acompanhando possa também conhecer. Com certeza. O tema realmente é instigante e ele sempre vai ao encontro com muitos interesses dos condôminos em relação a ter conhecimento da forma adequada, da forma legal, em relação ao rateio das despesas, que, sem sombra de dúvida, é um elemento fundamental tanto para a aquisição, quanto na aquisição da propriedade, quanto da manutenção de. Mas vamos de forma breve. O método de rateio por fração ideal é um método que a administração do condomínio tem uma estipulação na convenção do condomínio, é o método pelo qual a administração consegue individualizar a responsabilidade pecuniária daquele proprietário a respeito das despesas que vão ser realizadas, né? E a fração ideal nada mais é do que a base de cálculo para saber qual é essa responsabilidade do condômino perante as despesas, que via de regra, como o doutor colocou, é a estipulação em relação ao tamanho da propriedade. Ou seja, tendo uma propriedade maior, inevitavelmente o condômino acaba tendo que arcar com a taxa de condomínio, uma forma maior. A forma portuguesa, a única diferença é que, na verdade, ela não se difere muito, mas é uma questão mais de justificativa em relação à fração ideal.
No esquema português, o que ocorre é o seguinte: quanto maior o capital investido, ou seja, a propriedade ainda equivale a uma maior unidade, ela tem um capital maior investido, ela também tem um poder de voto maior em relação ao exercício de voto nas deliberações. O que difere é que aqui, tendo uma unidade, não importa o tamanho, é um voto. E na capital investida, no método português, vem a ser o maior investimento aplicado, uma maior quantidade de voto, maior poder de voto. Seriam essas diferenças básicas. Ficou claro, doutor Anderson. Doutor Cristiano, nós falamos aqui do capital investido, do modelo de capital investido, e falamos também do modelo de rateio de despesas por fração ideal. Certamente, fração ideal nós falaremos muito aqui, até por representar o modelo mais utilizado ou mais comumente utilizado. Mas nos fale também, por gentileza, como se dá o rateio das despesas por unidade, por ocupação e, por último, aquele modelo conhecido como misto e alguns outros lugares como híbrido. Por gentileza. Pois bem, na questão de rateio de despesa, é a chave do nosso sistema jurídico condominial. É ratear despesas das unidades para manter aquelas unidades. Inicialmente, em 2002, quando veio o Código Civil, ele veio com um texto muito similar ao Código Português, ao artigo 1424. Eu tenho a minha colinha, o Anderson, eu estou ganhando do Anderson nessas perguntas e respostas, porque eu tenho a colinha, a possibilidade de ter colinha aqui na minha frente. Então, o artigo 1424, ele também fala a respeito da linguagem, da questão do valor proporcional ali à propriedade, à questão do terreno. E essa é uma questão de conceitual. Nesta parcela conceitual, também em 2004, quando foi alterado o conceito de fração ideal no nosso Código Civil, também foi alterado o inciso 1º, 1336, vindo a ter hoje esse nosso texto, né, que ele diz muito claro que contribuir para as despesas de condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, este salvo disposição que foi incluído. E nesta questão, houve a possibilidade de regularizar o que já estava em alguns casos na prática, o rateio por unidade, ou seja, cada unidade vai pegar as suas despesas, o condomínio vai pegar as suas despesas e vai ratear de forma igual às suas unidades ou de acordo com uma tabela própria, sem observar as frações ideais. A questão de ocupação, em alguns consumíveis dentro dos condomínios, que são consumíveis comuns, a água, o gás, se faz um rateio de forma por cabeça, de ocupantes de dentro das unidades. O formato híbrido, ele é permitido na nossa legislação, inclusive, e é o formato que, às vezes, cabe bem para aquela sociedade condominial, outras vezes causa algum conflito. Eu tenho, por exemplo, o exemplo de uma questão de que a água, em um certo condomínio nosso, lá do escritório, ela tem um rateio de 60%, ela vai por unidade de forma igual, de forma de fração, e 40% por ocupantes, de forma a número de ocupantes. Então, há necessidade de fazer praticamente um censo de 6 em 6 meses. Então, estas seriam as possibilidades. A nossa legislação é flexível neste caso. A gente usa muito a palavra sempre fração ideal, mas ela é muito flexível. Ela possibilita outras formas de rateio. Doutor Anderson Hall, se fala muito na Lei 4.591 de 64, e ali nós temos um grande diferencial em relação a 10.406, que é para nós todos conhecido como Código Civil, né? A lei que deu vida ao Código Civil, isso em 2002, e aí dentro da Lei 4.591 nós temos um arcabouço que acaba nos explicando, ou trazendo com mais clareza alguns posicionamentos, sobretudo relativamente à questão das cotas do rateio pela fração ideal. E parece-me que Caio Mário, quando criou-se a Lei 4.591, isso lá em 64, ele tinha uma ideia distinta e essa ideia acabou mudando. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, acho que isso é uma pergunta interessante e que eu já convido a todos que nos acompanham a refletir sobre se essa seria a verdadeira intenção do legislador ou do autor da lei, quando o legislador acabou trazendo para dentro do Código Civil essa forma de despesa de fração ideal, e aí, no começo, impreterivelmente, seria este o modelo.
Mas bem, considerando que na Lei 4.591, tanto quanto na 10.406 de 2002, a gente fala da extinção, e aí a extinção se dará de acordo com a aprovação, de acordo com a vontade dos condôminos, e aí ele não acaba não utilizando do salvo de disposição em contrário, ele acaba falando que é de acordo com a fração ideal. Se a gente admitir que a extinção do condomínio se dará impreterivelmente pela fração ideal, essa seria também a vontade do legislador, ou a gente deveria admitir como regra mesmo, de fato, sendo o modelo mais adequado? Bom, primeiro é necessário a gente entender que, partindo da lei, né, e das estipulações convencionais dos estatutos do condomínio, via de regra, a fração ideal para as contribuições das taxas ordinárias ou extraordinárias, ela é o regime legal. Ela se adota, assim é a disposição da legislação. Mas também existe o artigo 1336, que dá a possibilidade de a própria coletividade condominial, assim entendendo ser necessário ou ser viável, ela mesma particular, poder dispor da sua vontade. E isso tem que ser necessariamente através de uma assembleia, né, específica com essa finalidade, do qual o quórum a gente sabe que é bastante elevado. Mas sim, hoje nós temos como regra a fração ideal, o rateio pela fração ideal, mas o Código é claro ao dispor que a convenção, a sociedade condominial, ela pode fazer de forma diferente. Portanto, é um parâmetro que compete às suas exceções. Basta para isso a massa condominial se reunir e assim deliberar e, caso restar aprovado, pode atribuir tanto a híbrida, como o doutor Cristiano colocou, como pode ser a por unidade, ou seja, a igualitária. Existe a possibilidade. Doutor Cristiano, eu falava aqui há pouco, em instantes aqui, até antes de concluir a pergunta ao doutor Anderson Hall, quanto à questão de ser ou não a vontade se isso representaria, de fato, a vontade do autor da Lei 4.591 de 64, Caio Mário, trazer essa ideia ou essa forma de rateio das despesas para dentro da vida condominial. Alguns doutrinadores defendem, e aí eu até vejo que alguns o fazem de maneira muito habilidosa, defende que o rateio das despesas por fração ideal seria um modelo adotado ou melhor explorado na incorporação imobiliária, ou seja, nós vamos aqui num regime de sociedade fazer uma incorporação cooperativa, ou seja qual for o regime que for adotado para a gente poder incorporar, e aí, naturalmente, com uma incorporação, quem tiver um espaço maior ou uma fração ideal maior da construção ou de determinada prumada, vamos assim dizer, para facilitar a compreensão de quem nos acompanha, vou até exemplificar, se a gente admitir uma torre construída, edificada, com 4 apartamentos, sendo que 2 apartamentos têm 3 quartos e 2 apartamentos têm 2 quartos, naturalmente uma medida menor. Então eu divido com o Anderson Hall aqui a possibilidade da gente fazer uma incorporação junto, e aí como eu vou construir a prumada maior, ou eu fico responsável pelaquela edificação no que tange aos imóveis de 3 quartos, possivelmente eu terei um custo, um investimento maior. Então o meu retorno na edificação ou na incorporação seria um retorno diferenciado em relação ao Dr. Anderson Hall. Você entende que esse ato, ou essa prática do legislador lá em 2002 foi uma prática infeliz, ou era de fato de se esperar que também pudesse ser utilizado dentro da vida condominial? Doutor Caio, eu tenho uma visão sempre muito histórica e sociológica das legislações que nós temos. O nosso ordenamento jurídico, muitos colegas fazem muitas comparações com o direito comparado. Na questão de direito condominial, o professor Miguel Reale, que foi o que finalizou o capítulo, e não o desembargador Herbert do Rio de Janeiro, que estava incumbido do direito das coisas, mas ele veio a falecer no meio do caminho. Então, quando foi entregue ao ministro Buzaid, ministro da Justiça na década de 70, o Miguel Reale, o professor Miguel Reale, ele terminou a parte de direito das coisas e na parte de direito condominial muita influência desse ambiente social foi trazido para o Código. Na questão de condomínio, inclusive, a origem, em 2002, do parágrafo 3º do artigo 1331, ele falava sobre a questão de valor, dizia isto, tão ideal no solo e nas outras partes comuns e proporcional ao valor da unidade imobiliária, o qual se calcula em relação ao conjunto da edificação. Num texto muito semelhante ao Código Português. No entanto, né,
o conceito brasileiro não era referente ao valor patrimonial, e sim referente à palavra valor, ao valor do significado da fração ideal. O conceito brasileiro, a palavra valor no dicionário, nós temos mais de 19 significados, então ela é muito ampla. A questão não era valor financeiro, e sim o valor da fração, ou seja, a porcentagem qual que seria. Esse conceito que você me coloca, se estaria correto, na minha visão, sim, estaria correto, até porque quando a Lei 4.591 fala sobre a extinção de condomínio, ela tramita com assuntos processuais que o Código Civil não faz. Então, tem uma parte que é só processual, e quando ela fala do processual, ali ela coloca que a restituição dos valores seriam em função da fração ideal, que, por sua vez, na nossa norma, no nosso ordenamento jurídico, ela é visto por uma norma da ABNT de forma a ser calculada pela metragem também, não só da área total construída, mas também da área da própria unidade. Então, existe uma fórmula para ser calculada esta fração que inclui a questão da metragem, que no nosso conceito imobiliário acaba por incluir a questão financeira também. Então, vejo como sendo a melhor forma ainda a fração ideal. Permitido, no entanto, por lei, outras formas de pensar. E agradeço por nos trazer essa reflexão não só histórica, mas também sociológica, meu amigo doutor Cristiano. E a você que nos acompanha, é importante ouvir a sua participação. Peço por gentileza que nos envie a pergunta, e aí o melhor lugar para que você possa enviar a sua pergunta, eu te convido, até você que está assistindo pela televisão, que acesse pelo YouTube e encaminhe a sua pergunta para que a gente possa respondê-la aqui através dos nossos convidados. Mas antes, eu gostaria de chamar você a acompanhar um vídeo que foi gravado com o doutor Rafael Lara, um brilhante advogado, ele que é diretor-geral aqui da Escola Superior da Advocacia, um advogado preparado, e que vai falar da sua visão enquanto condômino da realidade de um condomínio que ele acabou de adquirir. Por gentileza, vamos acompanhar. Doutor Rafael Lara, soube que o senhor está pretendendo mudar para uma cobertura em breve. Você sabe me dizer qual que é a forma prevista de rateio das cotas condominiais? Olha, o estatuto que está previamente aprovado, previsto, né, para esse condomínio, tem uma proporção de cotas que seria o equivalente a mais ou menos 1,5%. Eu digo equivalente mais ou menos porque existe uma proporcionalidade entre todas as unidades, de acordo com o exato tamanho da unidade, tamanho de escaninho e assim por diante. Então, de forma proporcional, eles seguem a metragem do imóvel. E você, como condômino, concorda com as formas que está sendo ajustada? Olha, do ponto de vista de despesa ordinária, dessas despesas do dia a dia, eu não consigo entender uma proporção maior para uma unidade que tem o mesmo número de pessoas habitando, talvez até menos do que as demais unidades. Eu acho que quando a gente fala em despesas de utilização da área comum, utilização de elevadores, utilização da limpeza comum do prédio, da iluminação da área comum do prédio, sinceramente não vejo razão de ser para uma proporção diferente de rateio dessas despesas. E o senhor tem alguma sugestão de uma outra forma de rateio que seja melhor para o condômino? Olha, eu sinceramente penso que do ponto de vista de rateio de despesas, as unidades elas têm que pagar de forma igual, independente do seu tamanho, e não uma proporcionalidade à sua área, porque o custo de despesas ordinárias daquele condomínio é o mesmo por unidade familiar. Agora, de outros pontos de vista, de investimento no imóvel, se o imóvel for fazer uma reforma, de repente, podemos até pensar em uma proporção como é a proporção atual. Mas, de fato, do ponto de vista de despesas, o ideal é que seja rateado entre as unidades propriamente ditas. E a cobertura, no caso, ela representa uma única unidade. Agradeço ao meu amigo Rafael Lara pela participação, por aceitar estar no nosso programa aqui na qualidade de entrevistado. Doutor Rafael Lara, que você bem conhece, ele é casado, pai de 2 lindos filhos
E parece-me que essa, pelo menos, é uma realidade de boa parte das famílias, né, doutor Anderson Hall? E sendo uma realidade comum, ele defende que não poderia pagar mais despesas ou concorrer de forma diferenciada nas despesas, e pelo que eu entendi, ele cita as despesas de natureza ordinária, portaria, as despesas de água, luz e etc., porque ele não teria maior consumo. Eu até sou um defensor, já me antecipo aqui, não tenho por que esconder, acho que ele acaba representando uma forma mais justa. E se a gente for ficar aqui exemplificando algumas possibilidades, algumas variáveis, a gente acaba dizendo ou demonstrando o porquê de assim ser. Mas eu gostaria que você também comentasse. A realidade do Rafael Lara espelha o que você acha mais acertado ou difere do que você esperaria? Bom, primeiramente queria mandar um abraço para o nosso querido advogado, doutor Rafael Lara, amigo nosso, responsável pela RESA. Satisfação em tê-lo aqui e poder responder ou fazer ao menos um breve comentário a respeito do seu posicionamento. Eu acredito que o posicionamento do doutor Rafael vai de encontro realmente a que a maioria das pessoas que hoje habitam, dessa grande coletividade que mora em condomínio, que ela espera, embora seja hoje uma cultura a fração ideal, pelo meu entendimento, o que o doutor colocou, acaba que é uma fração ideal, é um rateio da fração ideal, e que esse 1,5 equivale realmente à parte da fração dele e o 0,5%, até mesmo em relação à cobertura, como bem a Thaís colocou no início da reportagem. Salvo engano, o método aplicado no condomínio que ele está adquirindo, que ele pretende agora residir, é a fração ideal. Contudo, o tema é bastante instigante, né? A gente vê que numa breve manifestação faz a afirmação de que é rateio por fração ideal, mas que a vontade e o entendimento particular do doutor seria para que fosse da forma igualitária. Aí, para que isso aconteça, tem que, de fato, provocar a própria administração do condomínio, que ela pode fazer tanto de forma voluntária ou provocada pelos interessados. Mas um ponto que eu acho interessante a gente colocar é que essa mudança, viu, doutor Caio, depende muito, essa mudança de comportamento, essa quebra desse paradigma em relação à fração ideal ou igualitário, eu vejo hoje que já é uma realidade em muitos condomínios. Contudo, a cultura da fração por rateio ideal, né, fração ideal, ainda prevalece. Nós precisamos contar com isso, com uma certa mudança de comportamento das próprias incorporadoras. Existe hoje um questionamento a respeito de que, antes da aprovação, que na prática é uma coisa muito difícil de ser viabilizada. Mas, enfim, precisaria de que a incorporadora fizesse uma consulta prévia aos adquirentes da propriedade, uma espécie de um censo em relação aos adquirentes da propriedade, enquanto proponente ainda adquirentes, para saber qual que seria o método adequado para aquele empreendimento. Mas a gente sabe que as minutas de convenção, que é obrigatório pela Lei 4591, que as incorporadoras façam no registro do matrícula do imóvel, tem que ser as frações, o registro demonstrativo ali das frações ideais, que é o memorial descritivo das áreas e tudo, e a minuta da convenção do condomínio. E isso é feito hoje em dia muito de forma aleatória, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, a gente pega a convenção de todos os condomínios, tem condomínio de características totalmente diferentes, né, áreas de lazeres, condomínios clubes para condomínios simples, residenciais, onde a convenção é a mesma. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa também fazer um trabalho, talvez seja através da comissão, para que a gente possa, as incorporadoras comecem a fazer essa consulta prévia, ou, no mínimo, até mesmo porque o rateio igualitário, ele favorece a venda do imóvel. Quando a pessoa tem uma fração, que ela paga pela fração e isso oferece um custo maior, por óbvio que aquilo vai interferir no preço final da venda ou da locação também do imóvel. Então seria interessante para os incorporadores adotar um sistema prévio de averiguação junto aos propetentes compradores, para ver qual seria o método adequado. Ainda que fosse feito, talvez, numa AGI, numa Assembleia Geral de Implantação, levar e ali se atingir o quórum, alterar uma convenção, já corresponderam, atendendo os anseios daqueles determinados moradores. Mas não é nem só isso, né? Acredito que quem está adquirindo um imóvel, por vezes, ele nem se atenta a essa questão. Ele está mais ligado ali aos valores, saber se a unidade, às vezes adquirida até mesmo na planta, se corresponderá às expectativas dele enquanto adquirente, mas é uma questão que você que está nos acompanhando, tendo interesse em adquirir o imóvel, é importante avaliar, porque isso refletirá, como o doutor Anderson Hall muito bem salientou, no preço final de venda e até mesmo no preço de locação. Eu queria até, antes de chamar o intervalo, já deixar uma pergunta para o meu amigo Cristiano. Cristiano, essa questão que o doutor Rafael Lara colocou há pouco aqui na sua fala, onde ele defendia que não poderia pagar a mais por conta simplesmente de ter uma unidade habitacional com dimensões maiores. Até porque, como a gente bem sabe, isso implica diretamente em algumas questões relativamente à propriedade. Talvez o imposto, talvez não, certamente o imposto de transmissão e certamente também o imposto decorrente da propriedade, né? O imposto predial, territorial, urbano,
caso o imóvel seja urbano. Então, já que ele concorre com essas despesas a maior em relação à própria unidade, não seria desarrazoado, a pergunta que fica é essa, não seria desarrazoado cobrar dele um valor maior, sendo que a utilização não seria diferente. Mas antes até de chamar o nosso apoio cultural, e a gente ia a um breve intervalo, queria destacar aqui algumas participações. Suzete Pereira da Mota deixa uma boa noite a todos. E aqui, doutor Cristiano, a Suzete Pereira da Mota é minha mãe. Essa não falta um programa aqui. Ela faz questão de acompanhar sempre no YouTube para deixar a sua participação registrada. Um beijo grande, mãe. Daniel de Almeida Moura diz, boa noite, já estou ligado. Thaís Luciano, boa noite. Roseli Schwartz, boa noite a todos. Eu, Sivan, também deixo uma boa noite. Robson Alves, do Grupo Ato, meu amigo, um grande abraço a você. Boa noite, doutor Caio, convidados, equipe de produção e participantes. Eu que agradeço mais uma vez sua participação. Um forte abraço. Matheus Ramos também, uma boa noite. Síndico profissional Davidson Fernandes, boa noite a todos. Que dupla é essa no estúdio? Só os mestres, bem como o convidado via link. Parabéns pelo programa. Também aqui registro a participação do Gabriel Moura. Boa noite a todos. Eline Castro, que sempre está conosco. Síndico profissional Altamiro Fernandes. Marcos da Abrangedora Contabilidade. Alexandre Pradinho. Boa noite a todos os participantes. Tema de altíssimo nível o programa de hoje. Obrigado, Alexandre. Daniel Neto, boa noite. Mais um tema relevante sendo debatido. Um grande abraço, Daniel Neto. Daniel Neto, que além de um grande advogado, é meu colega de conselho seccional da OAB. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Regina Duarte Hall, essa que você conhece bem, tá vendo? Não é só minha família que está presente. Beijo grande, Regina. Altamiro, mais uma vez, participa aqui, você pode participar. A importância do direito condominial equivale à gestão qualificada, síndico profissional. É verdade, Altamiro. E aí, por fim, eu vou fazer só mais um comentário relativamente à participação deles, Fernandes, que fala, cota condominial por fração ideal é um assunto polêmico, que gera pontos de vista antagônicos entre síndicos, advogados e principalmente da massa condominial. Então, um breve intervalo ao nosso apoio cultural e voltamos em instantes. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravado no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br 25 de agosto de 2020, 20 horas e 29 minutos, estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Momento Jurídico. Estamos aqui hoje recebendo
os competentes amigos Anderson Hall, diretor da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás, e Cristiano de Souza Oliveira, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, subseção de Santo André. Doutor Cristiano, antes de encerrar o primeiro bloco, eu lhe perguntei se você entenderia que de alguma forma podia ser admitido como desarrazoado cobrar de uma família que tem ali igual número de ocupantes, né, ou talvez até menos, um valor maior para aquelas obrigações de natureza ordinária, aquelas obrigações decorrentes do pagamento de água, de luz e até mesmo dos prestadores de serviços, tais como portaria e limpeza. Como o colega admite essa possibilidade ou como ele enxerga? Olha, nós temos que ver a questão conceitual do negócio. Quando eu entro dentro de um cassino, eu pego e pago o barato do jogo. Quando eu entro dentro de um condomínio, eu pego e sei que vou ter que ratear despesa. A questão é, como eu vou ratear estas despesas? O conceito de uso relacionado com a questão de valor que eu tenho que pagar é muito relativo. Porque, por exemplo, se eu tiver na cobertura uma piscina, eu não vou utilizar a piscina coletiva, então eu não participo daquele rateio. Acontece que a piscina coletiva está numa área que faz parte do valor agregado do meu imóvel. E se aquela piscina coletiva estiver deteriorada, a minha cobertura pode ser a melhor do mundo, mas o valor agregado que ela vai fazer na minha cobertura, até porque neste conceito imobiliário de fração ideal da participação que eu tenho de condomínio representado por esta ideal, inclusive no artigo 1352, o meu voto tem a validade conforme a fração ideal, se a minha convenção do 1334 assim não falar diferente. Então, a questão, muitas vezes, as pessoas vão morar em condomínio com um conceito errado. Eu não uso, eu não tenho por que pagar. Então, não é esse conceito natural do Instituto Condomínio. O Instituto Condomínio, ele tem como chave o 1336, ratear despesas para manutenção. Despesas de forma, como que eu vou ratear isto? No formato que está lá no 1334, ou seja, de acordo com a minha convenção. Poderá ter, inclusive, condomínios mistos, condomínios que têm subcondomínios internos, hoje em dia você tem isso, você tem quadros de rateios que dão quadros de rateio para obras, para obra X, quadro de rateio para manutenções Y, quadro de rateio para seguro. Você tem a facilidade, a flexibilização. Basta, concordo com o Dr. Anderson, que as incorporadoras, elas atentem a isto. E aqueles colegas nossos que fazem a assembleia de instalação, se atentarem que existe pelo menos 15 dias possíveis para você retificar a minuta da convenção que já estaria depositada lá no cartório. Você consegue alterar, porque naquele momento da instalação, você tem a maioria, você tem quórum específico de alterar a sua convenção. A questão é, as pessoas precisam conhecer hoje o morar, e como está escrito a forma de rateio. Ele é muito sério, essa questão. A maioria das discussões é desconhecimento. Agradeço mais uma vez, doutor Cristiano. Doutor Anderson, você admite que mudar a regra do jogo, ou tentar mudar a regra do jogo, que o doutor Cristiano acaba de defender, através de uma ação judicial, seria algo inoportuno? Olha, doutor Caio, a gente tem que entender, primeiro vamos abalizar pela questão do próprio judiciário, né? Então, recentemente, acredito que agora o STJ, no mês de junho ou julho, ele, de forma definitiva, voltou a tratar desse tema, que é um tema em relação à legalidade ou não da cobrança de forma majoritária, de forma maior para as coberturas ou para os imóveis de maior tamanho. E ali ele declarou que é legal, não tem sombra de dúvida em relação à legalidade da cobrança da fração no sistema, na método de fração ideal, que acaba correspondendo ali um pagamento maior para aqueles que têm uma propriedade em dimensões maiores.
Até pouco tempo atrás, o STJ entendia de forma diferente, como bem o doutor Cristiano iniciou falando em relação ao gozo e uso da propriedade, que era o princípio do proveito efetivo da propriedade. Ou seja, o proveito efetivo da propriedade tinha que corresponder de fato ao que a pessoa usava, ao que ela tinha ali, o que a despesa proporcional correspondia para ela como uma contrapartida. E esse era o entendimento já em 2012. Só que recentemente agora ele veio a ratificar que a fração ideal, na forma proposta tanto no Código Civil quanto na 4591 e também na maioria das convenções, que é uma cultura predominante, a fração ideal, né, hoje eu vejo que se o proprietário de cobertura se propuser a promover uma ação judicial para fazer a mudança disso, eu vejo essa ação bastante temerária e acredito que pelo posicionamento atual não irá ter êxito na mudança. Ou seja, como o doutor Cristiano colocou, como nós havíamos conversado aqui nos bastidores, o fato é a pessoa entrar no condomínio e ela ter certeza do método que é aplicado. Mudar isso depois, eu acredito sim que é possível. Nós já colocamos aqui, através da iniciativa da própria administração do condomínio ou através da via judicial, que hoje eu não acredito que ele vai ter êxito. Mas mudar, depois que já adquiriu a propriedade, tem que ter realmente fundamento quanto à abusividade ou alguma outra particularidade do empreendimento que acaba caracterizando para ele ali um prejuízo. Ou seja, coisas que é difícil da gente ver no dia a dia de um condomínio residencial. Diferentemente de outros condomínios que têm fachada ativa, que têm outras atividades, inclusive econômicas, como o doutor Cristiano colocou, condomínios mistos. Mas eu não vejo que depois que adquiriu, teve acesso aos estatutos do condomínio, e além disso, teve pleno conhecimento, sem um fato novo que possa justificar a mudança, eu vejo que essa ação realmente ela não deve ter êxito, hoje com o atual pensamento do Judiciário. Doutor Cristiano, nosso dileto colega, doutor Kênio Pereira, ele defende, dentre alguns outros, e aí eu chamo de colega, e aí especialmente por ele também estar como presidente de comissão, ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, ele diz que forçar o proprietário de unidade habitacional pagar maior quantia ou quantia superior aos demais moradores, sem que ele cause maiores gastos, seria uma forma de lesá-lo. E aí ele fala da lesão prevista no artigo 157 do Código Civil, e aí mais adiante ele fala que também é motivo de enriquecimento sem causa. E aí ele faz com base no artigo 884 do mesmo diploma. Como o colega avalia essa posição ou esse posicionamento do nosso colega aí, doutor Kênio Pereira? Doutor Kênio, um grande amigo, já participamos de alguns debates juntos sobre alguns temas polêmicos, né? Eu, antes disso, gostaria de cumprimentar a sua mãe, Suzete, aqui que eu anotei, né? Que é espectadora deste programa. E também uma querida amiga, mais de 25 anos, estamos juntos ali, atuando, lecionando junto, a professora Schwartz, que também é minha coordenadora lá no CRA. Bom, muito que bem. O Kênio, ele trata do 157, né, na questão de lesão. Só que o 157, ele coloca muito claro dois requisitos. Primeiro, premente necessidade ou por inexperiência. Então, ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência. Não há possibilidade de você falar que dentro de uma coletividade condominial, onde você teve interesse junto com outras pessoas, Augusto Conte falava que somente há sociedade na medida em que seus membros têm as crenças, e na questão, você escolheu aquele condomínio assim como eu, você é experiente nesta questão. Não é uma questão de experiência jurídica, de experiência de vida em condomínio. É uma questão de conhecer ou não, e isto você conhece a partir da sua matrícula. Você tem lá na sua matrícula imobiliária, já determinada na sua descrição da unidade, a fração ideal. Basta você saber se aquele númerozinho, chamado fração ideal, vai estar na convenção do condomínio que você recebe e aceita
e ela é válida para você. O STJ, inclusive, num julgado sobre cláusula arbitral em convenção, já falou que ela é válida, inclusive, aos novos proprietários. Então, nesta condição, não é questão de lesão. Enriquecimento sem causa, aquele que sem justa causa se enriquecer a custas de outro, será obrigado a restituir indevidamente. Não é o caso de enriquecimento sem causa, muito pelo contrário. Seria, então, o condomínio entrar contra esta unidade que estaria pleiteando de forma individual, sem observância da sociabilidade, do interesse social, que nós temos que ver que a propriedade está neste ambiente de interesse social e econômico. Nesta condição, a gente colocar que alguém vai receber uma vantagem alterando toda a forma de rateio, porque simplesmente mora hoje 2 pessoas, mas amanhã poderá morar 4, poderá morar 5 ou 10. Nós não sabemos, é indefinido. A questão não é por uso, a questão é por margem, né? Então, esta é a minha posição. Eu respeito muito o Dr. Kenny, mas considero que os argumentos dele não poderiam ser levados hoje com muitas luzes ali para nosso Poder Judiciário, em função até de decisões que vêm sendo tomadas, inclusive no mérito desta vez, antes não eram no mérito, mas agora no mérito, favoráveis à permanência da convenção no STJ. Agradeço ao carinho com minha mãe, meu amigo Cristiano, não esperaria nada diferente de você, que é sempre um cavalheiro, sempre um profissional cuidadoso e zeloso, e não só com a matéria do direito, sobretudo com os colegas, com o trato, com a cordialidade, e sou grato também por isso. E Roseli Schwartz, espero estar certo na pronúncia, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Vou destacar outras participações aqui também. Cláudia Sueli, ela deixa um boa noite. Carlos Bessa, boa noite a todos. Henrique Lima, parabéns, doutor Caio. Davidson, aí já vou te passar essa pergunta do Davidson, por gentileza, já memorize. Qual seria a forma mais adequada de rateio das despesas de condomínio? Fração ideal ou por unidade? Acho que essa é bem simples, vou te pedir até objetividade em razão do tempo. Suzete, me agradece a todos. Ana Arruda, querida Ana Arruda, um beijo grande, obrigado pelo carinho e companhia. Maria Ivone Souza, boa noite a todos, em especial ao Dr. Anderson House, sou mãe dele. Então, parabéns, obrigado pelo carinho e parabéns pelo filho, viu, Maria Ivone? Tenho um grande carinho e admiração pelo Dr. Anderson House. Robson Alves, temos um condomínio, e aí eu vou deixar essa pergunta com você, Cristiano, pediria que você respondesse ali um minutinho, porque a gente caminha para o fim do programa e o programa ao vivo ele tem as suas dificuldades. Temos um condomínio em nossa carteira que 30% da cota condominial é pela fração e 70% por unidade. O que os doutores acham dessa forma de rateio que foi aprovada em Assembleia? E aí a Ana Arruda, mais uma vez, coloca muito bem colocado, se todo condomínio fizesse essa busca de informação antes de adquirir imóvel, muitos problemas poderiam ser evitados. Fatalmente, a desinformação pesa contra todos, especialmente contra o condômino. O condômino, por vezes, ele, na emoção da aquisição, na emoção de adquirir um imóvel novo, acaba deixando de avaliar se aquilo representa ou atenderia suas necessidades relativamente à forma de rateio. Doutor Anderson, por gentileza. Eu hoje, diante das características dos empreendimentos, pelo menos que nós temos aqui na nossa capital, exceto os condomínios clubes, que existe uma despesa tanto ordinária e extraordinária elevada em função desses equipamentos, sem sombra de dúvida, hoje seria o rateio igualitário, ou seja, por unidade. Doutor Cristiano, você se lembra da pergunta que eu fiz aqui, inclusive os percentuais? Sim. Eu vou responder de forma... Eu vou responder também a do Anderson, tá? Que eu considero a fração ideal. Já era esperado. E eu, modelo Ito, eu gostaria de participar do debate. Hoje eu estou muito mais para aprender e não tinha como ser diferente com esses dois convidados. Sou muito mais aluno do que propriamente debatedor, mas eu já defendo um outro modelo. Por gentileza, só te pediria a máxima brevidade, que nós estamos caminhando 1 minuto para o fim do programa. Por gentileza, doutor Cristiano. Doutor Cristiano, mas se não houver contraponto, aqui não é reunião de advogado, né? Não é programa de advogado. Mas a questão é, se a coletividade assim decidiu, a coletividade está perfeita. O problema é quando a coletividade não decide e o recorte e cola é que decide. Não temos nenhuma dúvida de que se ela tem 70 e 30 e funciona, ótimo. Se ela não funciona, então um grupo, 2/3, vai ter que sentar e verificar como fazer para funcionar aquilo.
Não há certo e errado em condomínio. O que vale para o meu pode não valer para o seu. O que vale para o seu, para o meu, nem pensamos. É verdade, doutor, e aí eu coloco até um tempero. Aproveitando o momento das assembleias virtuais, as assembleias virtuais têm ganhado corpo por todo o Brasil, e aí nós estamos falando em números que, segundo fontes diversas, mas ambas são muito positivas. Uma diz que o absenteísmo reduziu-se em 32% e uma outra fala em 50%. Seja qualquer o número real ou mais preciso, a verdade é que tem mais pessoas participando das assembleias de condomínio. E assim sendo, é importante que todos aqueles que têm interesse em mudar ou pleitear alguma mudança em sua convenção de condomínio, ciente de um quórum qualificado, qual seja de 2/3, o momento é mais do que oportuno para fazê-lo. Doutor Cristiano, meu muito obrigado pela sua companhia, agradeço demais por aceitar o nosso convite. Tê-lo aqui no nosso programa é algo enriquecedor e que ficará nas nossas memórias. Pode ter certeza que nós voltaremos em breve com novos assuntos, com outras discussões. Fico de verdade feliz por ter contado com a sua participação. Gostaria só que você se despedisse de forma muito breve de todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje. Só quero agradecer a todos e dizer: condomínio é vida, ele é algo que se movimenta dia e noite. Então, cuidado, não engessem seus condomínios. Obrigado, beijo grande, doutor Cristiano. Te cuide aí em Santo André. Doutor Anderson Raul, obrigado, meu amigo, por ter estado conosco mais uma vez. Esse espaço que cada dia é mais seu, lhe pertence e que você, todas as vezes que vem aqui, além de contribuir, de receber homenagens, e aqui a gente viu inúmeras mensagens, inclusive dedicadas a você. Você tem uma característica que muito me agrada. O doutor Cristiano também foi espontâneo na sua resposta, mas você sempre o faz de forma muito espontânea e muito cordial. Obrigado mais uma vez. Então, eu agradeço mais uma vez a participação, agradeço toda a sua equipe. Queria mandar um saudoso abraço aí para minha mãe, para minha esposa que me acompanhou, né, a todos os nossos síndicos que nos acompanham, e dizer que muitas vezes obrigado pela participação, e a gente está sempre à disposição, sempre disponível para o programa. E a você que nos acompanhou na noite de hoje, mais uma vez o meu muito obrigado. Peço para você, antes de se despedir, antes de desligar aí o canal do YouTube ou a sua TV, que por gentileza, comunique os amigos sobre o programa de hoje, compartilhe esse canal, deixe o seu like. Se ele lhe foi útil, certamente será a outras pessoas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem.